A paz de Deus, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É com grande alegria que estamos aqui mais esse dia para compartilhar com todos vós um versículo do dia. O versículo do dia nada mais é, irmãos, do que nós criarmos o hábito de estar lendo as Escrituras e compartilhando dela de toda a inteligência, de toda a sabedoria que Deus dá, através de um único versículo. E através de um único versículo ver o quão grande Deus fala, quão poderosamente Deus fala com a minha alma e com a tua alma. E é sempre graças à comunhão de todos vós que esse momento acontece. Pois todos aqueles que aguardam na comunhão, Deus lá do alto já observa e sabe o que nós vamos compartilhar e o que nós vamos extrair das Escrituras Sagradas. É uma maneira muito simples, muito gostosa, muito prazerosa de estar lendo as Escrituras Sagradas. Escrituras Sagradas essa que não se impõe e sim prazerosamente se compartilha, se partilha. Você chama o vizinho, chama seu amigo, seu parente, sua família e juntos vamos então ouvir o versículo do dia e ver o que Deus nos dá de entendimento para que nós possamos nos manter firmes e fortes nessa graça santa. Lembrando a todos os irmãos e irmãs que esse vídeo não tira a sua obrigação de estar no culto, prestando o culto de louvor e adoração a Deus. Pelo contrário, o vídeo só reforça essa obrigação de estar lá no culto, na sua comum congregação, prestando um culto de louvor e adoração a Deus. No entanto, nós podemos fazer os dois, ir para o culto e ainda partilhar do versículo do dia, aqui do meu, no seu, no nosso canal de evangelização Sol da Justiça. E o que eu peço para o irmão? O que eu peço para a irmã? O que eu peço para o moço, para a moça? Apenas que curta, favorite, comente, critique, mas principalmente, irmão, se inscreva para receber um novo vídeo do versículo do dia amanhã. É muito prazeroso ter várias pessoas acompanhando o nosso trabalho bem de pertinho. Irmão, se eu errar, pode vir diante dos comentários e dizer: irmão, você errou nessa parte. Eu vou saber reconhecer, entender e consertar o meu erro. Amém? Então, juntos nessa mesma comunhão, vamos chamar a nossa vinheta. Produção, solta a vinheta. Sol da Justiça, Sol da Justiça, temos a... Deus seja louvado. Irmãos e irmãs, eu peço a todos que abram as suas escrituras no livro de Atos e vamos compartilhar o versículo de hoje, que se encontra no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 19. Capítulo 9 de Atos, o versículo é o 19. Tem como título: O perseguidor é perseguido. Vamos à leitura. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Louvado seja Deus. Vou repetir, irmãos. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Irmãos e irmãs, muitas das vezes nós vamos passar por um versículo desse e vamos falar: puxa, Senhor, o que quer dizer? O que tem? O que esse versículo pode nos dar de conhecimento, de aprendizado, de sabedoria?
Irmãos, temos que ler as Escrituras todos os dias, para poder compreender o que um único versículo vem a nos dizer depois. Veja, Saulo de Tarso foi um perseguidor do povo de Deus. No entanto, após o encontro que teve com Jesus na estrada de Damasco, para onde ia com a finalidade de prender os que invocavam o nome do Senhor, Saulo passou por um período de jejum completo durante 3 dias. Essa passagem nos ensina que, se possível, após ter um real encontro com Cristo, o recém-convertido deveria ficar distante de todos e de tudo, até ser cheio do Espírito Santo e batizado nas águas. Dessa forma, irmãos, o recém-chegado aprenderia mais depressa a viver de modo digno na vocação para a qual foi chamado. Irmãos e irmãs, Deus nesse momento nos faz uma pergunta: qual foi a vocação em que o Senhor te chamou quando você desceu as águas do santo batismo? Qual é o seu chamado, irmão? Qual é o seu chamado, irmã? Você tem lutado para se manter de pé, usufruindo e usando o seu chamado, aquele que Deus te fez, quando você teve um encontro pessoal com Ele? Todos nós que tivemos um encontro pessoal com Cristo, um encontro pessoal com Deus, sabemos qual a nossa missão aqui na terra. Sabemos, irmãos, qual é o nosso chamado, para que Deus nos chamou. Uns para evangelizar, uns para missões, outros para a obra da piedade, outros para ir fazer visita a enfermos, outros tantos vão cada um para uma determinada missão que lhe foi destinada a partir do momento que teve um encontro pessoal com Deus. Aleluia! Veja, irmãos e irmãs, Saulo queria a luz de Deus em seus olhos, independentemente do que isso iria custar para ele, pois já havia sido libertado das trevas. O seu propósito era encontrar-se verdadeiramente com aquele que lhe apareceu no caminho. Exemplo a ser seguido por todos os novos convertidos, os quais deveriam passar um bom período na presença de Deus, chorando pelos maus caminhos por que enveredaram e pelas maldades que cometeram, bem como recebendo instruções acerca do que fazer para agradar a Deus. Louvado seja Deus! Quão bom e maravilhoso, quão bom e quão suave é ouvir os conselhos de Deus para permanecer na sã doutrina, nessa graça santa. Receber orientações do alto, do próprio Deus vivo, para se manter nessa graça firme e fiel. Irmão, eu estou me sentindo fraco. Irmão, não tenho forças para caminhar. Irmão, tudo que faço me apontam. Irmãos e irmãs que se encontram nessa situação, se acheguem rapidamente aos pés de Deus e peçam novas instruções para se fortalecer, se manter firme e forte na fé. Sem contar que Deus nos deu um grande manual de instrução para a nossa vida. Ó, desceu as águas do santo batismo, aqui contém tudo.
Aqui está o manual de instrução para toda e qualquer situação. Perdão, desde os últimos tempos, desde os tempos primitivos em que foi escrita a Bíblia, os profetas, os apóstolos passaram por adversidades, irmãos, mas se manteram firmes, fortes e fiéis até o fim. Mantiveram a sua palavra diante de Deus ao se encontrar com Deus face a face, recebendo a instrução que Deus lhes passara, cumpriram a sua missão na terra no tempo em que viveram essa graça santa e que se encontra nesse livro. Amados e amadas, ora, veja bem, o corpo precisa de comida. Por sinal, quando Paulo foi batizado nas águas e no Espírito Santo, ele comeu e ficou confortado. No entanto, o verdadeiro alimento, que é Jesus, o pão que desceu dos céus, o pão da vida, é dado a nós por intermédio do Pai Celeste, e dele precisamos alimentar-nos para que o nosso espírito seja fortalecido. Quem, no entanto, não comer desse pão ficará fraco e, sem dúvida, será presa fácil nas mãos dos espíritos malignos. Santo é Deus nessa hora. Eu quero, Senhor, estar firme e forte na sua presença. Se preciso for, Senhor, abre um espaço para me ouvir. Eu preciso ter contigo, Senhor. Me passa as novas instruções, me dê um renovo, para que eu possa continuar firme e forte nessa caminhada rumo a Sião Celestial. É assim que nós temos que fazer, irmãos. É assim que nós temos que fazer, irmãs. E não ser presa fácil do adversário. Quantos foram presa fácil do adversário e hoje já não estão na graça, estão no mundo? Porque esses que estão no mundo, irmãos, não tiveram verdadeiramente um encontro pessoal com Cristo, um encontro pessoal com Deus. E no maior vacilo o adversário veio, puxou e trouxe. É nossa obrigação de cristãos buscar essas almas que já são escolhidas por Deus. E sendo escolhidos por Deus, não adianta relutar. Pode ir para bem longe, Deus vai trazer de volta. Deus manda te dizer nessa noite, aquele que saiu dessa graça para buscar em outro lugar outras coisas, Deus te diz nessa noite, eu vou trazer custe o que custar. Essa graça é graça de amor, essa graça é graça de obediência. Se eu chamei, se eu escolhi, vai ser meu, vai servir nessa graça. Custe o que custar, irá comigo para o céu. Receber a coroa da vida eterna. Não importa onde tu estejas agora, nesse momento, seu filho, sua filha, seu esposo, acredite nas promessas de Deus. Deus te diz nessa noite, onde eles estiverem, lá estarei e lá eu vou buscar e trazer de volta para essa graça. Não importa os meios com que irei fazer isso, te diz o Senhor. Se preciso for, eu quebro, faço um vaso novo e coloco na minha presença. Ou faço um vaso novo, dou um belo de um lustre nele
e recolho para ser um vaso de honra na minha presença. Santo é Deus nessa hora. Não vem pela dor, não vem pela dor, irmãos. Vem pelo amor, vem pela obediência, porque pela dor vai ser dureza, vai ser difícil de compreender. Aleluia. Amados e amadas irmãs, aquele que viria a ser o grande apóstolo Paulo, o novo convertido Saulo, ficou por uns dias na companhia de verdadeiros discípulos. Essa atitude é muito saudável, pois aqueles que já descobriram o amor de Deus podem ensinar os novatos a se defenderem de qualquer ataque de Satanás. Quem não aprender com as pessoas que foram ensinadas, terá de lutar muito até descobrir o segredo para se livrar das astutas ciladas do adversário. Santo é Deus. Amados e amadas, o bom de tudo é que há discípulos do Senhor em toda parte. Assim, não precisamos ficar preocupados se nesta ou naquela cidade haverá capacitados para ensinar os que estão chegando para a família celestial, pois o Espírito de Deus que os está trazendo já tem as pessoas preparadas para ajudá-los a darem os primeiros passos na fé. E é esse o versículo do dia que eu compartilho com todos vós, não em meu nome nem por merecimento, mas é no nome de Jesus Cristo, aquele que é bendito e é eterno. Irmãos e irmãs, pelo poder da palavra, do versículo e do que o Senhor nos dá de falar, aquele que estava na graça, mas não aguentou por não saber a real missão dele nesta graça, e saiu, foi buscar em outro lugar. O Senhor te diz, ainda essa semana que se inicia, eu vou buscar e vou trazer de volta. Não precisa se preocupar, porém, trarei da minha maneira, te diz o Senhor. Se preciso for usar de quebrar o vaso para fazer um vaso novo, assim eu o farei, te diz o Senhor. Mas ainda essa semana que se inicia, ele estará de volta na grande família celestial. E em tudo Deus seja louvado. Amados e amadas em Cristo Jesus, se esse vídeo, se esse versículo do dia, aleluia, falou com a tua alma, você sentiu que Deus falou com a tua alma, sentiu a presença do verdadeiro Deus falando contigo, não esqueça, me ajude a espalhar o Evangelho a toda criatura. Se inscreva no nosso canal Sol da Justiça, dá um curtir, um favoritar, comenta, critique, acrescente, mas principalmente se inscreva para receber um novo vídeo amanhã no nosso canal de evangelização Sol da Justiça. Eu peço a todos que aguardem que no próximo bloco nós entraremos com o nosso momento, com a nossa reflexão do dia. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite a todos os irmãos, a paz de Deus. Vamos à reflexão desse dia. Ela tem como título O Último dos Mortais. E diz assim: um homem triste morava na parte superior de uma velha casa em ruínas. Pardieiro sem dono.
paredões sem ninguém. Suponha-se o último dos mortais. Contudo, era firme na fé e orava, quase com orgulho todas as noites. Deus de bondade, Deus dos aflitos da terra, sois o maior. Deus de bondade, graças te dou por ainda me alimentar com algumas batatas por dia. Creio mesmo ser o último dos mortais. Mais 2 anos se passaram, quando, ao sentir-se mais aflito e mais infeliz, resolveu partir ao rumo de outras terras. Quem sabe seria um pouco menos infeliz. Ele, que sempre saía na direção do quintal à procura das raízes que o sustentavam, dessa vez saiu do lado oposto, no propósito de partir. Nunca havia saído por lá. Ao descer o último aclive, ouviu um barulho. Alguém gemia. Voltou para ver. Só então pôde verificar que um aleijado, em chagas, morava embaixo, sobre um leito de palha, vivendo somente das cascas de batatas que ele atirava fora. Naquele momento, entendeu que geralmente o ser humano sempre se considera o mais infeliz, sem sequer, pelo menos, olhar para o seu lado. O homem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Espero, irmãos e irmãs, que a reflexão do dia tenha deixado uma lição para todos vós e para mim. Antes de nós reclamarmos de qualquer situação, nós temos que olhar para trás e ver que atrás de nós tem gente passando maior aflição e maior necessidade do que nós. Vamos nos mobilizar e ajudar uns aos outros. Deus seja hoje e eternamente louvado. Não esqueça, curtir, favoritar, compartilhar, comentar, sugerir, mas principalmente se inscreva no meu, no seu, no nosso canal de evangelização Sol da Justiça. Irmãos, é minha obrigação, Deus me deu, de vir todos os dias passar essa parte para a Irmandade, mas é a obrigação dos irmãos também partilhar, distribuir, fazer andar, pois o Evangelho, a palavra, é uma palavra viva, ela não pode parar, ela não pode estacionar. Faça a sua parte, espalhe. Eu venho, trago, o irmão vai e espalha. A minha parte eu faço, ajude a fazer a tua, irmão. Deus lhe recompensará grandemente. Deus abençoe, beijo no coração e até amanhã. Deus abençoe.